reino que te convida a perder para ganhar. Um reino onde você vai para baixo se você quiser subir. Se você quiser subir, você vai ter que ir para baixo. Que se você quiser ser maior no reino dos céus, você tem que ser como uma criança. Que um reino que te convida a servir. Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. É muito bom ter vocês, ter vocês conosco aqui no Escrita Real. Estamos iniciando mais uma série que é baseado no livro Reino de Ponta Cabeça de Donald Cry-Bill. Eu não sei pronunciar, então eu vou falar aqui do meu jeito. Mas a gente está iniciando aí mais um livro que eu e a Evelyn lemos e nós gostamos muito, fomos muito edificadas. Então continue assistindo se você quiser saber mais sobre o livro, se você não conhece. Agora, se você conhece, continue assistindo também, que a gente vai dar aqui as nossas contribuições, nossas reflexões a respeito do livro. E, bom, Evelyn falou logo no primeiro vídeo, se você não assistiu também, assiste lá, eu vou sempre botar nos cards. E antes de, claro, a gente sempre pede para que você curta, comente, compartilhe e também não deixem de se inscrever aqui no canal. Então vamos lá. Eu vou focar o que acontece, né? A gente está seguindo os capítulos e ele fala sobre a tentação, as tentações de Jesus no deserto, em que Satanás vai focar em 3 áreas: religiosa, política e econômica. Especificamente, eu vou falar sobre política, mas eu vou trazer aqui um panorama geral, mais ou menos do que o autor também fala a respeito da tentação de Jesus no deserto. Interessante que é uma passagem riquíssima e o Cry-Bill, o autor, ele trouxe assim um pano de fundo geopolítico, sabe? Ele traz a parte histórica da época de Jesus, então isso enriquece ainda mais a passagem e nos traz uma maior compreensão. Bom, ele fala que Jesus, definiu a sua estratégia no deserto. Então, o povo, e ele vai trazer esse pano de fundo de guerras, violências, conflitos, desde o Alexandre o Grande, a conquista dos gregos até os romanos. Então, assim, o povo judeu sempre foi marcado por guerras, lutas, conflitos, enfim, tomada, povos. E aí, então, o povo judeu estava aguardando aquele Messias como o rei Davi, que viesse ali e governasse o mundo com um grande exército. Então, eles estavam esperando um perfil de um Messias, de um Salvador que tiraria ali dessa servidão, desse jugo de Roma. Então, as 3 tentações de Jesus, e Satanás, sabendo disso, vai tentar que Jesus seja esse Messias que o povo está aguardando. Só que aí ele vai, graças a Deus, Jesus, ele vai resistir a essa tentação e vai mostrar que o reino dos céus não é como o reino do mundo. Então, vamos lá. Aí ele vai trazer, o pão significa a tentação econômica que Jesus passou. Então, o desafio era transformar pedras em pães, já que Jesus já estava lá os 40 dias no deserto em jejum. Então, bom, você pode muito bem transformar essas pedras em pães para se alimentar. E aí, qual era a lógica por trás dessa tentação? Ganhar as pessoas pelo estômago. Que Jesus fosse aquele líder que resolvesse a fome física e garantisse a prosperidade material das massas a seus pés. Então, o pão representa, e o autor vai dizer que o pão representa um material. Então, tudo aquilo que era material para a população ali, para aquele povo. E ele vai dizer que naquela época não tinha classe média. Ou era gente rica, ou era extremamente pobre. E é extremamente pobre, a gente está falando ali dos artesãos, dos carpinteiros, dos agricultores. Era uma classe bem embaixo da pobreza. Então, se Jesus transformasse aquela pedra em pão, diria que, bom, esse Messias, ele pode ganhar ali as massas, que era a maioria da população pobre,
por esse milagre, e aí garantiria esse bem-estar social dessa pobreza, né, dessa população pobre. Qual foi a resposta de Jesus? Ele recusa ser esse Messias do bem-estar. O reino de Deus não se baseia no consumo ou na satisfação material, mas na obediência à palavra de Deus. Por isso que Jesus fala, né? Não só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o Messias, né? Jesus se recusou a ser esse rei do bem-estar, né? Esse Messias do bem-estar. Depois, Satanás pede para que ele se atire do ponto mais alto, né, do pináculo do templo, e ele fosse salvo por anjos. Quando a gente fala do pináculo do templo, a gente está falando da tentação religiosa. Então, qual foi a estratégia de Satanás? Usar o espetáculo e o milagre sob demanda para coagir a fé. É a busca pelo prestígio e pelo controle através da manipulação religiosa. Porque se Jesus fizesse isso, o povo, principalmente o religioso, né, ali os fariseus, saduceus, viriam que Jesus, de fato, olha, ele realiza milagres, ele é uma divindade, então seria um espetáculo, sabe, um circo. E aí Jesus, ele vai rejeitar esse exibicionismo. Então o reino de Deus não avança pelo marketing do sobrenatural ou por testar a Deus, mas pela humildade e confiança silenciosa. Então Jesus realmente poderia ali se atirar e anjos vierem, né, salvar Jesus. Mas Jesus recusa essa tentação, usar esse poder para se exibir. E o outro é quando Satanás oferece ali, quando ele pede para que Jesus o adore em troca dos governos do mundo, né? Então esse reino, tudo lá ele mostrou, isso tudo eu te dou se prostrares aos meus pés. Isso é a tentação religiosa. Então curvar-se, o desafio era curvar-se a Satanás em troca de todos os governos da terra. Só que qual era a lógica por trás disso? Usar a força, a hierarquia e o domínio político para implementar o bem. A ideia de que os fins justificam os meios. Só que aí Jesus, ele vai mais uma vez recusar e vai dizer o seguinte, que Jesus, né, o autor vai dizer que Jesus rejeita o poder coercitivo. Então ele escolhe o caminho do serviço em vez do domínio. Então o que a gente aprende com esse capítulo, né? Quando o autor vai trazer ali um pouquinho das tentações de Jesus, né? A gente entende que Jesus, ao vencer essas tentações, ele estabelece um novo paradigma. Então, enquanto o mundo sobe a escada do poder, Jesus desce para lavar os pés. Jesus escolhe o caminho da cruz, que é o caminho do sofrimento vicário, em vez de infligir sofrimento aos inimigos para vencer. Como eu falei no início, Jesus vem trazer um reino de ponta cabeça, um reino invertido, onde você dá a outra face em vez de se vingar. Ali de ser fácil, olho por olho, dente por dente, não. Jesus vai dizer, se derem, né? Se pedirem a tua face, dê a outra. Se pedirem para que você percorra 1 milha, vá 2. Então, é um reino completamente que vai na contramão do mundo, onde você tem que perder para ganhar. Então, Jesus rejeitou as opções de ser um mágico, um mestre do entretenimento, um ditador militar. Ele escolheu ser servo. E o que a gente aprende com isso? A gente também deve escolher ser servo, ser humilde. De fato, o que o mundo ali está pregando, você presta atenção e vê o que a palavra diz, porque muitas das vezes, se não 99,9% das vezes, vai ser na contramão do mundo, vai ser diferente do mundo. E eu queria finalizar esse capítulo, meu Deus, esse vídeo falando o seguinte, o trechinho do livro, que ele vai dizer, Jesus ameaçou o status quo. Ele abalou as estruturas tanto dos saduceus, quanto dos fariseus, dos romanos e dos rebeldes, porque ele diz que aquele panorama era justamente do povo judeu se rebelando contra os povos que estavam dominando.
Então a gente vê ali vários movimentos, conflitos do povo judeu contra quem governasse. E aí a expectativa era que de Jesus fosse um revolucionário também, fosse aquele que fosse, né, trazer um movimento, como vem fazendo ao longo do tempo. Ele parecia como os outros insurrecionários daquele tempo, mas a sua revolução estava de ponta cabeça. Ele promovia atos de compaixão, não punhais. O amor era a nova Torá, o padrão do seu reino era de ponta cabeça. Então é isso que a gente vai falar aqui nos próximos vídeos. A gente vai falar um pouquinho sobre o reino dos céus, é a constituição da terra, né? Quando o Sermão do Monte relata, a gente entende que é a constituição dos céus. Como é que funciona a lei dos céus? Que é completamente diferente. Então, bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Então, assim, como assim você é mais que feliz sendo pacífico, ou tendo fome e sede de justiça, sendo humilde, sendo manso? É isso que a gente vai tratar aqui um pouquinho. Eu espero que você continue com a gente aí nos assistindo e nos dê esse feedback. Vai ser um prazer te ouvir. Então, um grande beijo e até a próxima.